Jacó, por aí. Agora eu vou falar num outro vô que eu tive, o vô Renato. Renato José Lopes, o pai da minha mãe. O vô Renato, ele nasceu aqui em Santo Antônio, em 1926. E ele estudou no colégio paroquial, que era o colégio Santa Terezinha hoje, na década de 40, mais ou menos. 37 a 40, 41. Depois ele estudou no Anchieta em Porto Alegre. Lá ele teve colegas assim, o Sérgio Franco, o Paulo Velhinho, era colega dele lá do Colégio Anchieta. E ele iniciou alguns anos de Química Industrial em Curitiba. E então ele era entendedor nessa área de Química também. E ele pegava um trem de Porto Alegre a Santa Maria, e de Santa Maria ele pegava outro até Curitiba. Então ele passou por as empreitadas dele também, mas aí ele estava apaixonado por Avó Evi, e daí ele largou o último ano do estudo e veio para Santo Antônio. E veio trabalhar com o pai dele, no Osório Lopes, ali, na agência da Willis, como vendedor de Jeep. E depois constituiu família, né? Teve 4 filhos, a tia Sara, o tio Renatinho, a mãe e o tio Rui. Então, lá por 70 e poucos, ele foi vendedor de carro, mas daí lá em Porto Alegre, porque a firma Osório Lopes aqui faliu e a Cardoso Max incorporou. Então ele vendeu o carro da Casa Dico, ele foi vendedor da Casa Dico, até um dos clientes dele lá era o Falcão, o jogador de futebol. Ele foi vendedor da revenda Volkswagen de Cachoeirinha. Ele foi também revendedor da Chevrolet de Montenegro, que era Rosalto na época. Aí depois se aposentou e ele já tinha uma outra companheira em Porto Alegre. Aí lá por 85, em março, ele foi embora. Ele separou da avó e foi embora. Foi morar em Porto Alegre em 84, depois em 87 ele foi morar em Nova Tramandaí, quando Nova Tramandaí era deserto. Então, apesar de eu ter convivido pouco com ele, fui conviver mais no Instituto Histórico e Geográfico, que eu fui fundador, mas ele foi sócio junto, e ele só contribuiu lá com as histórias e pesquisas e livros e tudo mais. Ele era um sábio. O meu pai dizia, o seu Renato é um sábio. E ele faleceu em 2021 com 93 anos. 93 anos. 94 por aí. Então, a gente se dava bem, principalmente nessas partes de história, né? E ele fez a parte dele. Eu devo muito a ele, porque aprendi muita coisa com ele, apesar do convívio pouco, né? Mas às vezes eu ia lá na praia do nada, não avisava, eu chegava lá, tava ele dizia, que bom que tu veio, e tal. Então eu sou o neto mais velho dele, então ele foi meu amigo, sim. O vô Renato foi meu amigo. Tá ali a última mensagem dele no meu e-mail. A última mensagem que ele mandou em junho, e depois ele foi para Porto Alegre e morreu em julho. Ele disse, saudade das nossas conversas do Instituto Histórico. Então, a gente assim, eles vão embora e a gente fica nessa saudade, né? Faz parte, a saudade faz parte, porque a gente teve um momento feliz, né? E isso tudo valeu a pena, valeu a pena.